problema está afetando adolescentes e adultos, a dependência virtual. Tem gente que não consegue sair da tela do computador. A dependência tecnológica está sendo mostrada na novela Travessia da TV Globo. Eu vou conversar agora com a psicoterapeuta Sandra Salomão, que é professora também da PUC-Rio. Bom dia, professora Sandra. Bom dia, Hermê. Bom dia aos ouvintes aí do Rio em Pauta. Vou começar te agradecendo o convite para falar sobre esse tema, que na verdade vem preocupando cada vez mais as famílias, né? As pessoas, até os locais de trabalho, porque esse assunto envolve saúde mental, comportamental, e tem sido um dos problemas que tem atualmente chegado mais demanda em termos de terapia de família. Eu que agradeço, Sandra, a tua presença aqui no programa Rio em Pauta da Rádio Roquete Pinto FM. Aqui você atribui, né, esse grande número de jovens vítimas da dependência virtual. Bom, a questão é que a internet ela começa sendo uma solução, né? Vou falar da internet de uma forma ampla. Sim. Mas lembrando assim que não são só os jovens, né? Os adolescentes, como você falou, os adultos. Inclusive a maior faixa de usuários é entre jovens universitários e jovens adultos. Até 40 anos é a faixa que tem maior aderência, né, ao uso excessivo da internet. Eu acho que começou com você tendo essa facilidade, essa amplitude de acesso, né? E uma das questões importantes é exatamente diferenciar quando que é um uso bom e quando que é um uso exagerado, que a gente já está denominando, né, de dependência de internet de maneira ampla. Do ponto de vista psicológico, a gente sabe que determinadas pessoas procuram, dependente das idades, formas de conexão, né? A conexão social, os relacionamentos, que são importantes para todas as pessoas. Na verdade, a questão mais importante para a gente é a questão de vínculos. Então, muitas vezes, quando você percebe que essa pessoa ela tem uma dificuldade social, tem alguma questão acontecendo ali na família, no ambiente social, no ambiente escolar, essa entre aspas, muitas vezes é fuga, né? Porque acontece de outras maneiras também. O uso da internet, ele acaba sendo uma forma adaptativa. É como eu tenho dificuldade no contato assim, cara a cara, né? Então eu vou ter o contato, por exemplo, com as mídias sociais, que vem crescendo cada vez mais. Então parece que a pessoa ganha força, né? Ela acha que ela, ali no convívio social, ela não está bem, mas quando ela vai para a internet, ela é uma outra pessoa, ela ganha uma força que ela não tem no contato com as outras pessoas? Também isso. Inclusive, assim, o uso da internet, ele tem dois usos. O geral, que é quando a pessoa usa a internet de maneira muito variada. Usa para estudo, para pesquisa, para jogos, para mídia, né? E tem os mais específicos. Tem gente que faz uso de pornografia, tem pessoas que têm o vício de jogos, né? Sim. Adicção a jogos. Então tem esse uso específico. Não só da força, como muitas vezes tem uma questão prazerosa, e essa é a questão da compensação, né? Ao invés de você lidar com as questões que muitas vezes você está tendo, você acaba, vamos dizer assim, compensando através de um meio que não te desafia, né? Que não te cobra também, né? Não te cobra. As mídias agora, principalmente para adolescente, a coisa está bem complexa, porque tem a história do cancelamento, né? Tem como que... Uma coisa é você ter 2 ou 3 pessoas falando mal de você, né? Ou te criticando. Isso também tem aparecido bastante. Outra é você ter 2.000 pessoas, 1 milhão de pessoas. Então, assim, é uma faca de 2 gumes. Porque ao mesmo tempo que quando você tem um comportamento desadaptativo, você procura a internet, muitas vezes, né? De uma forma geral. Não vamos especificar aqui agora. Mas esse comportamento desadaptativo acaba te trazendo, muitas vezes, uma lesão maior. Porque você acaba se afastando do convívio, né, social, familiar, muitas vezes não faz as tarefas da escola.
se você está no ambiente de trabalho, a perda de emprego, a déficit na sua produtividade. Só para você ter uma ideia, tem pessoas que fazem uso de entre 40 e 80 horas de internet por semana. Nossa, isso é muita coisa. É muito, né? Nossa, é muito mais do que se você estivesse trabalhando, né? O número que eu tenho é um número norte-americano, mas eu acho que a gente, no Brasil, até poderia fazer essa pesquisa, tá? Entre 8 homens norte-americanos fazem uso abusivo de internet. Por incrível que pareça, as mulheres fazem menos. Talvez porque as mulheres também se preocupem mais com a casa, né? Às vezes a pessoa tem dupla jornada, né? Não só no trabalho, na rua, né? Tudo bem, a gente... em casa, cuidar dos filhos, né? De repente. O uso exagerado, né? Abusivo, que a gente está denominando de dependência, né, da internet, ele causa sintomas bem preocupantes, irritabilidade, depressão. Sabe aquela história, a gente não sabe o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Sim. Então, as pessoas se isolam por causa da internet ou elas já eram isoladas e procuram a internet? A questão é que há um aumento do isolamento. Não, e cria uma agressividade, né? Porque essas pessoas que são dependentes, né, da tecnologia, elas acabam ficando agressivas com a própria família, né? Porque elas ficam afastadas do convívio e as pessoas, os pais, principalmente de adolescentes e de jovens, querem que eles parem, eles não param, eles ficam revoltados e eles podem partir até para agressão, né? Pode, porque sabe o que acontece? Quando você tem um patamar de dependência, em geral, o que os pais fazem? Eles tardiamente, essa é uma questão importante a gente conversar aqui, que é bom fazer a prevenção, né? Mas quando os pais, muitas vezes, reconhecem que aquela situação está excessiva, uma ação comum é fazer a retirada. Então, aquela pessoa está imersa e aí você tem abstinência. Sim. Você tem do mesmo jeito que você tem abstinência para álcool, para outras outras adicções, quando você classifica que uma pessoa ela não consegue diminuir o uso da internet sem ficar irritável, como você falou, agressiva, se sentindo perdida, porque a abstenção ela cria uma sensação física e mental muito desagradável, muito ruim. A pessoa desorganiza, ela pode desorganizar. Agora, para os pais também isso é muito ruim, porque os pais ficam até com medo, né? De tirar o computador, vamos supor, tirar a tomada, de pegar o monitor e o filho ficar agressivo e partir para agressão. Então, às vezes, isso inibe até a ação dos pais para proibir ou para tentar reduzir a permanência do filho diante do computador, né? Por isso é que, como a gente está classificando como dependência, na verdade, assim, tem alguns critérios. A primeira questão importante, depois eu volto a essa questão do medo dos pais, né, que eu acho que tem que procurar mesmo uma ajuda profissional, até para compreender como conduzir, né? Porque, assim, tem situações, às vezes as pessoas entram nessa dependência por fatores situacionais. Se separou, perdeu o emprego, alguém morreu na família, mudança inesperada na vida. E aí a pessoa começa a fazer um uso maior, né? Porque ali ela tá se distraindo, ela está se ocupando. E o que acontece? Ela começa a ser levada a consumir essa forma de anestesia, vamos chamar assim, tá? Então, a gente tem alguns dados. Por exemplo, quando uma pessoa tem preocupação excessiva com a internet, meu Deus, não posso estar desconectada, esse lugar que eu vou, ele tem conexão? Ele tem Wi-Fi? O Wi-Fi é bom? É uma questão importante. Sempre uma necessidade de aumento de tempo conectado. Vou fazer uma metáfora com o uso do álcool, tá? Um dos problemas da dependência do álcool é a pessoa ser tolerante ao álcool.
Porque como o álcool tem depois de 20 minutos ele tem uma ação depressiva, você tem que ficar sempre se alimentando do álcool para entrar na fase eufórica. A dependência da internet, ela também tem esse fator, porque quando ela traz satisfação, a pessoa começa a aumentar o tempo conectado para ter mais satisfação. Outro dado importante, a pessoa, às vezes até o adolescente, ou o jovem adulto, ou o adulto mesmo, ele faz um esforço para diminuir o uso e ele não consegue. Quando ele percebe alguém está denunciando, alguém está batendo na porta, e ele tinha se prometido parar, eu inclusive comecei a prestar atenção nisso, até no meu próprio uso de WhatsApp. Às vezes eu vou para o WhatsApp para fazer, acontece com todo mundo, eu vou para o WhatsApp para fazer uma determinada ação, aí eu vejo uma mensagem. Aí eu acabo me distraindo, respondo aquela mensagem. Quando eu vou ver a mensagem que eu ia responder mesmo, ela já passou. E eu falei, ai meu Deus, que tempo que eu perdi. Então, tem que ter um foco, então, né? Você tem que ter um foco e tem que ter uma organização e um direcionamento, no caso. Sim, sim. Inclusive, uma das questões importantes, que assim, tem duas formas de tratamento com qualquer tipo de dependência, tá? Ou essa questão de você tirar a pessoa do contato com o que usa, com o que utiliza, ou que se chama redução de dano, que é dificílimo. Redução de danos é exatamente a pessoa se responsabilizar e ter um controle sobre impulsos. E como a gente está realmente fazendo estudos para entender um pouco de psicopatologia, vamos dizer assim, de uma dificuldade maior ligada ao uso da internet, você tem um espectro. Por exemplo, às vezes a pessoa está usando a internet porque ela tem uma bipolaridade não diagnosticada, ela tem uma depressão maior não diagnosticada, né? Então, quando você, vamos dizer assim, consegue classificar se o uso é abusivo ou não, a primeira coisa do tratamento seria exatamente você ter esse controle. Eu vou sentar às 2, eu vou levantar às 4. Às 14, vou levantar às 16. Mas às vezes a situação está tão difícil, Sandra, que a pessoa nem consegue fazer isso. Ela nem consegue pensar que ela quer diminuir. Ela quer, na verdade, aumentar, né? Porque ela está... Só com tratamento. Deixa eu te falar. Só com tratamento. Isso aí precisa de um tratamento que vai passar por uma conscientização. E como é que a gente pode levar essa pessoa para o tratamento, que às vezes ela não quer nem sair do computador, não quer tomar banho, não quer almoçar, não quer jantar, e a pessoa até emagrece, né? A família. Vai pela família. Às vezes o terapeuta de família tem que ir até a casa das pessoas. Então você começa capacitando, por exemplo, os pais a terem força diante dessa pessoa, para tolerar o que você falou, a raiva, né? Uma das coisas importantes. Bom, então a ajuda da família é essencial, né? É essencial. Duas coisas são muito importantes, duas formas de intervenção psicológica são muito importantes. A família e o trabalho de grupo. Porque muitas vezes o jovem, o adolescente, ele está tendo um problema com intimidade. Porque não é só você fazer conexões com as pessoas, as conexões significativas e importantes, elas são conexões de vínculo. Nós, seres humanos, somos seres vinculados. Então, um dos aspectos que a gente percebe é exatamente pessoas que estão tendo dificuldade de fazer vínculo na vida social e até dentro da família mesmo. Então, eu encaro, assim, profissionalmente, eu sou uma profissional com mais de 40 anos de experiência, tá, Hermínio? Então, assim, casos mais graves é direto com a família. E não é aconselhamento da família, não. Sim. É conscientizar a família também que todo mundo está tendo um problema. Porque essa família vai precisar fornecer uma outra forma de satisfação a essa pessoa. Uma compensação, né? Agora, Sandra, uma coisa que eu estava pensando, será que as pessoas, que a família também contribui, porque deu a liberdade para que o adolescente, para que o jovem adulto, para que o adulto também, para que essas pessoas pudessem
permanecer mais tempo na internet. Se você dá um controle quando é pequeno, né? Vamos supor, a criança ou adolescente, 12 anos, 13 anos, você já dá um controle. Olha só, você está com o computador, mas você vai ficar até esse horário. Então, se no início você faz isso, é capaz da pessoa não chegar até essa dependência. Mas se você não fizer o controle, porque você achar, é bonitinho, ele está ali, ele está aprendendo, ele está estudando, ele está fazendo trabalho, na verdade não está fazendo nada disso, né? Isso mesmo. Inclusive, por outras questões, até o controle mesmo da pornografia. A gente sabe que, infelizmente, né, tem a questão do abuso sexual por internet. Sim. Então, os pais, eles têm que fazer um controle. Você me lembrou 2 situações que eu gostaria de comentar. Uma, você já percebeu como é que celular é uma babá incrível? Sim. Você está nos restaurantes, você não vê mais as crianças participando, fazendo aquela correria. As crianças não brincam, mas as crianças não sabem mais nem o que é brinquedo. Sim, mas você já viu o que acontece? A criança começa a dar problema. A pessoa vai dar o celular para ver algum vídeo, né? Você foi criança para ver historinha, ver o vídeo. A criança, ela, se você tentar interromper, ela fica irritada. Você acabou de apresentar para ela a Pepa, ou um filminho, um vídeo, etc, etc. Ela está ali intertida e, de repente, os pais dizem, bom, agora fica aqui com a gente, agora come. Ela acabou de ser oferecido a ela um instrumento de prazer e desfocalizando daquela dificuldade ali do enfrentamento da criança, fazendo barulho, está com sono, está no restaurante, enfim. Você foi no ponto exato. A outra coisa que eu me lembrei foi de uma cliente minha. Eu tô terminando uma Covid. Então, meu Deus. Mas vai melhorar. Não, tem que beber uma aguinha aqui no meio. Eu estava atendendo uma cliente que começou a trazer a queixa do filho, que tinha ficado não sei quanto tempo, eles viajaram, e o marido não estava ajudando nisso, e que o filho tinha ficado não sei quantas horas, eles já tinham combinado. O guri, aos 12 anos, fez uma compra enorme. A empresa devolveu o dinheiro, tá? Mas fez uma compra enorme de jogos e ela tinha dado o número do cartão de crédito para ele. Meu Deus! E quando ela falou, então, do tempo enorme que o garoto tinha ficado, eu falei assim, mas escuta, quem foi que deixou ele ficar? Porque ela falava como se fosse, assim, uma responsabilidade só dele, não uma responsabilidade do sistema, como você falou muito claramente. Aí ela ficou assim, sem graça, ela disse, eu falei, olha, eu vou usar uma palavra que você não vai gostar, mas você está sendo facilitadora. Entende? Então, assim, a família muitas vezes sem se dar conta, porque está todo mundo ocupado, né? Nessa faixa etária, os pais estão cuidando da vida deles, de construir coisas, às vezes estão tendo crises no casamento, ou problemas familiares, ou o pai mais idoso. Essa faixa de idade é exatamente quando os pais estão muito atarefados com a própria vida. E se você pensar que antigamente se colocava a criança no sofá, bota vendo televisão que distrai e dá para fazer as coisas. Hoje, bota na frente do computador, do celular, que também dá para fazer as coisas. Quer dizer... É isso. Você só está adaptando aí os meios, né? É isso. Atualizando, né? Só que a televisão não era interativa. E o celular O celular é interativo, o WhatsApp, o computador é interativo. O vício é, inclusive, de mandar e-mail, receber e-mail, fazer pesquisas. Nem todo mundo é só a questão da interação. É realmente ficar ali naquele mundo, né? Você viaja ali naquele mundo. Olha, você sabe que eu saio sem o celular, né? Eu uso o celular muito pro trabalho, mas quando eu vou para um show, eu vou pra festa, eu vou ao aniversário, eu não levo o celular. Aí as pessoas ficam assim, ué, cadê teu celular? Ué, tá em casa. Não acredito que você não trouxe. Não trouxe, qual o problema? As pessoas acham que eu sou assim, meu Deus, mas você é a única pessoa que faz isso. Eu não uso.
Não, você não é a única, não. Olha só, tem muitas pessoas que eu vou chamar de analógicas, tá? Eu tenho um sobrinho que ele tem um telefone, assim, velhíssimo. Ele me telefona Eu tenho 3 pessoas que me telefonam no fixo aqui em casa. A minha astróloga, o meu sobrinho e a minha irmã. E aí é muito interessante, porque agora ele tem um filho pequeno, por causa das postagens, que a minha irmã mora fora do Brasil, é italiana, imigrada, né? Então, para botar as fotos das crianças, eles estão usando mídia, ele e a esposa, mas eles eram exatamente isso. A família falava, nossa, como eles são estranhos. Não, eu uso o celular, porque eu acho que o celular é para o trabalho, para você ver o WhatsApp, mandar fazer as matérias, essas coisas, né? As fontes e tudo. Agora, para sair para o lazer, eu não uso. Essa que é a questão é exatamente que muitas vezes as pessoas desenvolvem a dependência com a internet com um começo de uso para trabalho. E depois se torna excessivo e desadaptado. E aí você vê que todo mundo, aquela coisa no restaurante, na festa do mundo, você olha assim a mesa, todo mundo cada um com seu celular. As pessoas não fazem. As pessoas, às vezes, hoje eu estava reparando, aí você marca, às vezes, alguma coisa, até para trabalho mesmo, horário de entrevista, essas coisas, o dia. As pessoas não olham o dia que você está falando, as pessoas não têm mais noção de que, olha, sexta-feira é dia tal. Aí as pessoas acham que sexta-feira é outro dia. As pessoas estão perdendo a noção do horário, as pessoas estão perdendo a noção do dia. Isso é muito complicado. As pessoas olham as coisas e não conseguem ler, não conseguem entender aquilo que você escreveu. O que está acontecendo? Parece que as pessoas estão meio perdidas. Hermê, você está tocando num ponto muito interessante, tá? Que é o seguinte: uma das primeiras questões que a gente avalia em termos de algum transtorno, alguma questão mais significativa do ponto de vista psicológico, emocional e comportamental, é a perda da noção do tempo. Para você ter uma ideia, quando a gente tem uma situação de perda por morte, enquanto você não consegue elaborar o luto, você fica perdido no tempo. Quando você colocou agora essa questão da pessoa perdida no tempo, na hora eu pensei assim, caramba, quantas coisas as pessoas estão matando, né? Estão cancelando, estão se desconectando, que isso é uma desconexão, e aí essa coisa do estar perdido. É interessante, até porque assim, o telefone vai te avisar. Tem uma amiga que ela não entende por que eu uso agenda. Até hoje eu uso agenda de papel, tô com as minhas agendas aqui. Eu também, só sei usar agenda de papel. Adoro! Aí ela me obrigou, até porque ela tem uma agenda, ela fez uma agenda, uma coisa muito incrível, ela fez uma agenda dela, e quando eu entrei na minha agenda, os nossos compromissos que a gente dá curso, né, conjunto, os compromissos que a gente tem em conjunto, a reunião marcada, aparece na minha agenda. Sem eu ter colocado. Olha. Quando eu fui olhar, abrir a tal da agenda, eu falei, engraçado, as nossas reuniões já estão aqui. Eu fiquei pensando, mas eu não botei nada ainda. Como é que eu estou aqui cheio de compromisso? Mas tem um grande problema, que às vezes você está num lugar, acabou a bateria, você não vê. Se você não tiver a de papel, a de papel... Não, e aí, olha só, você vai voar. Agora as empresas estão querendo que você use o computador, o telefone, para você ter o cartão de embarque. Eu estou colocando assim, a pressão tecnológica é grande para que você se vicie. Sim. Para que você fique o tempo inteiro conectado. Aí você tem que colocar o teu cartão. Eu gosto de insistir nessa coisa analógica, que eu acho que é uma forma de resistência. Mesmo que eu tenha colocado o cartão no telefone, eu chego lá no balcão, você pode imprimir no papel para mim, por favor? E você vê, tem alguns lugares que eles não aceitam dinheiro mais, né? E a pessoa quer usar o dinheiro. Não aceitamos dinheiro. Eu fui a uma consulta de um médico que não aceitava plano de saúde. E tinha que pagar, né? Tudo bem, vou pagar com débito. Não. A atendente não.
Tem que pagar ou com Pix. Eu falei, Pix? E se eu não quiser usar? Se eu não tiver? Porque em nenhum momento você falou que era com isso. Pô, você vai pagar com cartão ou com dinheiro. Ah, então tá, tudo bem, dinheiro a gente aceita, mas cartão de débito não. Aí eu fiquei pensando, porque eles não tinham uma maquininha. Mas aí eu fiquei pensando, e se a pessoa não tá com dinheiro? E se a pessoa não é obrigada a ter Pix, a pessoa, né? Tem vários, já tem muita produção literária e filmes. Agora, conversando com você aqui, eu fiquei pensando assim, é como se a gente estivesse sendo forçado assim, a viver o mundo virtual. Sim. Né? Então, o mundo real ele é menos controlável do que o mundo virtual. Então, isso é um controle, olha, você tem que pagar dessa maneira. Né? Então, cinema, você não tem mais aquele atendente que ficava, né, pra você escolher o filme, a poltrona, não sei o quê. Você agora é tudo ali virtualmente. Ou você compra antes, ou então você lá, né? E num país como o Brasil, eu sei que a gente está falando, você está indo por outros caminhos, eu sei que a gente está falando aqui sobre a dependência da internet, mas num país como o Brasil, que ainda tem um monte de gente que não tem acesso a esses meios, como é que é toda a questão dos cadastramentos, é tudo online. Sim, aí você fica pensando, os humildes, as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres, que estão precisando, como é que elas vão fazer cadastro se elas não têm o dinheiro para comer, elas vão ter cadastro, vão ter celular? Isso, lá na PUC, nós temos, por causa da pandemia, nós temos agora um sistema de atendimento online. Mas tem pessoas que não sabem se conectar. Então elas ficam dependentes dos filhos para poder fazer a conexão, porque tem isso, tem aquilo, tem horário. Facilita, porque mora longe mas ela poderia procurar algo lá perto da casa dela, presencial, né? Sim, e é muito estranho porque isso é incorporado na nossa vida, mas ninguém ensina a gente, né? Vai ser assim. Tá, mas vai ser assim, mas como é que eu vou fazer assim? Se ninguém, né, ensinou, como é que, né? É uma coisa meio doida, né? Então, na verdade, você está falando de como a gente se sente pressionado, você sabe? Eu vou levar a nossa conversa pelo seguinte, a gente começou com o abuso que as pessoas fazem do uso, né, da internet, da dependência da internet, desses meios todos, mídias, etc. Agora a gente está conversando sobre o abuso que a mídia faz sobre a gente. Sim. Porque eu conversando aqui com você, eu comecei a ficar olhando, pensando, né, na tensão que a gente fica para poder dar conta de todas essas pressões da internet sobre a gente, do fazer tudo por via, tudo, justiça, audiência, tudo agora como é que se diz? Tudo marcado, tudo é na internet, tudo é marcado online. Internet, estou inventando uma palavra aqui. Internetalizado, uma coisa assim. Você vê que pela pandemia muita gente ficou em home office e está permanecendo ainda, porque deu certo. Né? Mas nisso você tem às vezes a redução do número de trabalhadores, né? Fechamento de escritórios, né? Muita coisa assim fechou por causa disso, porque está dando certo e as pessoas estão gastando menos, né? As empresas estão gastando menos com funcionário em casa. Na verdade, o que é dar certo, né? E aí eu vou falar para você, assim, vou voltar ao início da nossa conversa. Sempre que tem um exagero, tudo que é exagerado, que é excessivo, em termos de tratamento, doença mental, avaliação, diagnóstico, a gente tem um alerta, um sinal vermelho. Então, o que a gente está conversando agora é que está excessivo, inclusive com a pandemia, ficou excessivo esse uso, que diz, mas funciona. Eu acho que para algumas coisas funciona e para as outras se adaptaram. Por exemplo, eu aceito atender online alguém que é de outro país ou de outra cidade. Mas eu não aceito atender online alguém que é aqui dessa cidade. Sim. Agora... Não é a mesma coisa. Não é. Você pode fazer isso momentaneamente, né, por um período, mas ficar o tempo todo fazendo isso, você precisa ter a pessoa perto de você, você precisa sentir, né, como é que ela está se comportando. De repente ela está se comportando de uma maneira diferente porque ela está online, né? Eu vou dar um último exemplo.
Eu não sei nem quanto tempo que a gente teria. Mas quando eu voltei do online, e aí repetindo, eu tenho mais de 40 anos de experiência de consultório, eu sou professora, eu sou supervisora, né? Assim, eu lido com muita gente, eu trabalho com grupos, com família. Eu, quando voltei para dar o curso, eu olhava para as pessoas, eu achava estranho. As pessoas ali, tinha uma comunidade de gente, as pessoas me olhando. Eu eu fico muito atenta ao que eu estou sentindo, né? Que faz parte do meu trabalho. E eu identifiquei, eu falei, gente, eu estou me sentindo estranha. Era estranho, mas não era só meu. Aí eu compartilhei, gente, mais alguém aqui está se sentindo estranho ou sou eu? Difícil. Ô Sandra, eu quero te agradecer, muito obrigada aí pela tua participação, pela entrevista, esclareceu bastante as pessoas, como é que elas devem se comportar com os filhos, com os seus familiares. E a gente pode dizer que essa nova geração aí vai crescer com dano emocional, né, e até mental, né? Vai. Eu acho que sim. Acho que sim. Porque a gente nem tocou na questão de autoestima, enfim... sentimento de não pertencimento, você pertence ao mundo da mídia, mas na verdade essas conexões elas não são concretas ali, né? Sim. E dentro desse assunto, como você falou, a gente tem outras coisas e a gente marca outro encontro pra gente falar. Tá bom, obrigada aí. Adorei teu convite. Esse papo foi muito bom, porque a gente aprofundou bastante. É esclarecedor, né? As pessoas precisam saber. Obrigada, Sandra. Eu conversei com a psicoterapeuta Sandra Salomão, que é também professora da PUC-Rio. Muito obrigada, bom trabalho e sucesso aí pra você. Obrigado, beijo. Tchau, beijo.